Oi, Leandro, tudo bem? Olá, tudo jóia? Vocês? Estamos aqui no Senerp, aqui, tudo bem. Tranquilo. Ó, a Ju tá voltando aqui. A gente falou que ela passou mal, né? Pôde ir lá no ambulatório. Você me falou. Como é que ela tá? O pessoal me falou que ela estava melhor, né? Tá melhor, melhor. E E esses aí, dois hoje malos? vamos ter um casinho bom hoje aí? Vamos, o pessoal lá de Minas hoje que vai passar um caso para nós. Quero ver lá que é da Lilian, né? Isso. E esses dois malos aí são residentes seu? Tem um da Nefro e outro da clínica. O Antônio estava semana passada com você aí. Isso. Outro é da clínica. Futuro nefrologista? Eu não sei se ele vai ser. A Santinha tá me puxando. Vem cá. Tô gostando desse negócio. Esse negócio. Essa bodega, hein? Essa bodega. A gente tem um poder bom com essa pessoa. É assim, vai e pronto. Já sabe que é síndrome urêmica. Eu não pode ser mais a síndrome urêmica. Tá em casa aí, Leandro? Tô em casa. Bom, já, mais 4 minutinhos. Tá faltando, pelo jeito, o apresentador tá aqui, mas tá faltando o moderador e os dois debatedores, hein? É a Lilian, né? É o moderador. Mas não é a Lilian que fez residência no HC, não, Oswaldo. É a Lilian. Não, é a Lilian do FMG, eu conheço ela. Isso, a Lilian Carmo. Sim, a Lilian Carmen, deve ser a chefe dele. Isso, Conheço ela muito. Mas não é a Lilian Rocha, é a Lilian Carmen. isso. A Lilian Rocha de São Paulo, né? Ah, sim. A Lilian Rocha fez aí no HC. É a Lilian, que é a moderadora e debatedor, eu esqueci quem é. É o Igor, lá de Uberlândia, e a Rosa, São A Paulo. Rosa Moisés. Isso. O pessoal aqui da residência gostou, viu? Agora não tem nem mais aula quando tem discussões. Ô, Leandro, quem que faz dosagem aqui no Brasil de FGF-23, você sabe? Vários locais fazem, mas assim, para o dia a dia não está fazendo, né? A USP faz, Ribeirão faz também, São Paulo, Unifesp, vários locais Nós fazem. fazemos? Nós Faz, fazemos aqui? faz. Não sabia, não. Só que para pesquisa, né? Agora, para dia a dia não faz também, né? Você viu aquele caso do Antônio, André Leandro? Tem É, uma lentíase facial, rapaz, engravidou a mulher ainda. você viu aquilo lá? Ih, Coisa que doida. erro. Ele me ligou e perguntou, ó, a mulher tá assim, 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 eu preciso fazer PTX nela e ela tá grávida, descobriu agora. Eu falei, nossa senhora. Eu falei, toca Ela pra fez, né? PTX Ela hoje. fez. Fez. E tá E o de... neném, pior que o neném vai nascer. Então, tá completando acho que o 8º mês agora. Certo? Bom, falta 1 minuto aí, teoricamente. Aí. É, A Lilian não entrou ainda? a Lília ainda não. E boa noite. Boa Mandei mensagem noite. pra Lilian aqui. É o Arthur que tá falando? É, né? Obrigado. Arthur? Oi, Oi. Arthur, tá bem? Você sabe da Tudo Lília? jóia? Mandei mensagem pra ela aqui agora. Bastante. Você que é o residente que vai ser espancado aí? Pois é. 6 noites já assim, mas tá bem. Tranquilo. Tudo em paz.
Mas já tem O áudio. bastante gente. Ó, a Wanda está aí também. A Wanda tá aí já, escondidinha, não fala nada, fica quietinha lá agora. Né, Wanda? Oi, pessoal, tudo bem? Eu acabei de lavar os cabelos, estou toda com os cabelos molhados aqui, então eu só falo. O Leandro não tem esse problema, Wanda, do jeito que está. O que eu ia falar, eu não tenho esse tipo de problema não, gente. Eu tenho cabelo molhado, então deixa eu Agora ver. estou vendo. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Wanda? E você? Também, tudo bem. Ela não tem, doutor. Cabelo molhado, né? Uma PA uma PA em um braço. Ó, Wanda, a nossa residente aqui estava internada na UTI, ela viu aula da UTI com uma PAI pega ainda. Negócio de cabelo. Raiz. Ainda respondeu? Espetou ácido na cabeça. É dois. Carol Neves, Igor, tudo bem, Carol? Tudo jóia? Olá, Leandro. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo, e a Bahia? Tudo bem, Carol? Como é que você está, Carol? Tudo bem, doutor Oswaldo, tudo bem? Por aqui tudo bem. Você ficou guardada na memória para sempre, viu? Você lembra daquela biópsia no primeiro PO de apendicectomia, né? Que você me fez fazer. Oi, pessoal, boa noite. Também já entrei. Boa noite. Ô, Lilian, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Você não está vendo a minha imagem aqui, mas estou falando. A Rosa já tá aí? Ei, Leandro. Pessoal, a Melanie disse que não consegue entrar. Ela pediu, será? Celular aqui, deixa eu falar com ela. Isso, tenta lá. Ué, não precisa nem pedir, é só clicar, né? Boa noite, pessoal. Boa Ei, noite. doutora. Ei, Tudo Rosa. bom? Oi, você. Tudo bom, Rosa? Tudo jóia. Ei, Carol! Tá aí? Sozinha. Ô, gente, eu vou fechar a câmera um minutinho, vou logo ali, porque eu acabei de sair da reunião do Congresso Paulista. Fecho aqui, já volto e... Tô tentando pelo computador aqui. Vamos ver. Já estamos com 42 participantes na sala. Só esperar a Rosa e a gente já começa, tá bom, pessoal? Tá no ponto. Muita gente. Ok. A gente deve ter muito mais de 42, porque nós estamos muitos logados com residentes, enfim. Na sala, né? Eu vi. Em salas, né? Deve ter bastante gente, sim. Oi, Lilian. Tô aqui. Oi! Que Tá você boa? vem? Nós estamos esperando. Ah, então, nós vamos marcar. Nossa, no segundo semestre. Já até falei com o Tadeu. Eu tô te esperando aqui, viu? Aliás, com o O Thiago. André falou que só sai. O André não quer ir em lugar nenhum. Falou que só vai sair o dia que você vier aqui. Só com você que sai. Ele falou assim: se a Mel estiver aqui, eu saio. Mas fora isso, eu não saio, não. Prefiro minha casa. Falei, Nossa Senhora. Então tá bom. Nossa, Falei, então eu vou avisar pra ela pra ela vir rápido. Aham, eu tô morrendo de saudade de vocês, viu? Nós vamos te levar nos lugares bons aí. Você Tá sabe bom. que a gente te paparica, né? Que o esquema é paparicar. Ah, eu sei que meu quarto tá lá, né? Pertinho do Pedro. Seu quarto tá aqui, pertinho do Pedro. Então tá, beijo. Isso mesmo, sucesso. Mel, tem que vir. Aí, ó, a Rê tá aí. Oi, Tem que Rê, vir, tá Mel, boa? a gente tá com saudade de você.
Ah, eu também. Nossa, chega de pandemia, de máscara, de distanciamento. Eu agora quero abraçar, beijar, tirar foto, tudo. Isso mesmo. Beijo. Exatamente. Janeiro, ano que vem. Tô aqui, Só viu? mulherada na área, presidente. Vai Ok, Rosa. começar? Vamos lá então, peraí. Eu só queria mandar um beijo pro Igor, que eu vi o Igor aí de relance. Faz tanto tempo que eu não vejo o Igor, gente. Pode começar, por favor, doutora. Depois ele aparece aí, vamos deixar ele aparecer inteirinho aí. Olha lá ele, ó. Tô aqui. Lhe vi distante no evento aí em Tiradentes e não consegui lhe encontrar. Tava uma multidão de gente na praça. Fui atrás de você e da senhora e perdi. Você veio lá no showzinho, doutora Rosa? Não quis ir lá pro nosso esquema, não. Tava lá no show de rock, mas tá bom, tá perdoado. Bora então começar. Leandro, Bora, você gente. abre a sessão aí, quer que eu fale? Vamos lá então, gente. Eu até coloquei no chat agora que a gente está fazendo uma reunião entre amigos, viu, gente? É uma reunião, lógico, tem um caráter científico, a gente quer que a gente aprenda bastante, né? Discuta bastante. Mas, acima de tudo, que as pessoas falem, discutam, tragam a opinião. A gente está a fim de conhecer aí a cabeça de todo o Brasil com relação a isso, né? Não só de levar informação. Felizmente, a plataforma mudou agora. Nós estamos com uma plataforma nova, que é da Blue Jeans, que a SBN tem. E é uma plataforma mais segura, não tem limite de tempo, não tem limite de usuários, nada. Então, estamos livres para começar e terminar a hora que for preciso, tá bom, gente? O chat aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazendo, eu vou ajudando a responder, a Lilian também pode me ajudar. E só falando um pouquinho, então, de quem vai estar envolvido nisso hoje, o Arthur Augusto Alcântara Venturini, que é residente de nefro lá do Hospital Evangélico de Belo Horizonte, que vai ser o apresentador do caso clínico. A moderadora, quem vai coordenar aí a situação, é a Lilian, a doutora Lilian Pires de Carmo, que também é do Evangélico da Universidade Federal de Minas Gerais. E para ajudar a gente a debater um pouquinho sobre o caso, né, vamos dizer assim, os mais responsáveis, não que os outros que estão aqui não possam debater, muito pelo contrário, né, mas são chamados a toda hora intervindo e questionando e debatendo, enfim, o Dr. Igor Denizar Bacelar Marques, da Universidade de Uberlândia, e a Rosa Maria Ele é Afonso. da Universidade do Piauí, Leandro. Olha, desculpa, Piauí, isso. É, do Piauí. E a doutora Rosa Maria Afonso Moisés, que eu não sei direito de onde é, nem vocês, né, gente? Então vamos lá, Arthur. Vamos lá. Boa noite. O áudio tá bom? Eu tô logado em dois, eu tô no computador e no celular, não sei se tá dando interferência, okay. Mas se tiver. Meu nome é Arthur, sou residente do 2º ano de nefrologia do Hospital Evangélico de Belo Horizonte. A nossa equipe foi convidada para apresentar um caso clínico e a doutora Lilian me orientou nesse caso e a nossa moderadora de hoje. Agradecer aí todo mundo pela oportunidade de apresentar o caso e podem ficar à vontade para interromper a apresentação a hora que quiser, para poder tirar dúvida ou fazer um comentário, podem ficar à vontade. Então, o nosso caso é uma paciente MCS, uma paciente do sexo feminino. Ela tem, na época, né, ela tinha 55 anos e é uma insuficiência renal crônica secundária à doença renal policística do adulto. E ela, nas sessões de diálise habitual, ela queixou para a médica assistente que ela estava com caroço na barriga e dor na mão esquerda. Essa queixa, ela iniciou por volta em fevereiro de 2020, no início de fevereiro, era por volta do dia 4 de fevereiro. Era uma queixa de uma nodulação endurada em subcutâneo no abdômen inferior e um nódulo na mama esquerda. Essas lesões, elas tinham evolução de alguns meses e veio com uma pior recente, associada a uma dor importante. Ao exame, essa lesão ela tinha cerca de 9 por 7 centímetros. Era uma lesão com aspecto já necrótico, com sinais de sofrimento de pele e nodular a palpação com acometimento de subcutâneo. Então vamos um pouquinho para a história prévia dessa paciente.
ela é uma paciente que, devido à doença policística, ela iniciou hemodiálise em 19 de agosto de 2005. Ela mudança de modalidade para diálise peritoneal em agosto de 2015, devido a uma falência de acesso vascular, um paciente que já tinha perdido fístula, já tinha dificuldade de acesso vasculares, a gente mudou ela de modalidade em agosto de 2015. Ela permaneceu em diálise peritoneal até março de 2019 e acabou tendo que retornar à hemodiálise por conta de um quadro de peritonite fúngica e um abdômen já congelado, sem condições de novo implante de catéter de Tenco. Então, em março, ela retornou à hemodiálise, a gente implantou um catéter de longa permanência na veia femoral direita dela. E seria o único acesso que ela tinha nesse contexto. De história prévia, uma paciente que era obesa, tinha um MC de 29, já tinha um diagnóstico de síndrome de túnel do carpo e tinha um hiperparatireoidismo secundário à doença renal crônica. Com relação à doença mineral óssea, ela fez, na época, né, em 2005, eu não consegui acesso muito aos prontuários dela de 2005, porque o sistema do nosso hospital já não dispunha, mas assim, de 2011 para cá a gente consegue ter algumas informações e a gente consegue acompanhar o caso dela um pouquinho melhor. Ela fez uso de carbonato de cálcio de 2011 a 2017, a gente suspendeu esse uso por hipercalcemia. Ela chegou a fazer uso de análogos da vitamina D, como cassitriol, mas de forma irregular, e também foi suspenso por hipercalcemia e hiperfosfatemia. Tive dificuldade para achar no sistema quando que foi que ela suspendeu. E a apresentação saiu, né? Sim, sumiu. Acho que você tem que voltar a... Alguém compartilhou a tela. Voltou. Então, a gente fez uso de análogo de vitamina D para ela, a gente usou calcitriol, mas o paciente usou de uma forma irregular, ela não era tão aderente à terapia, às medicações, e também foi suspenso por conta de hipercalcemia e uma hiperfosfatemia mantida. Em 2016, a gente conseguiu pontuação, o uso de Sinocal 7 para essa paciente, mas também fazia uso de forma irregular. E retornou mais incisivamente em 2019, quando ela retornou para a hemodiálise, com uma melhora parcial e controle da doença mineral óssea. Com relação à hiperfosfatemia, orientado dieta, mas um paciente também fazia frequentes transgressões da dieta, os exames mostrando sempre uma hiperfosfatemia mantida, apesar do uso dos quelantes, né? O Sevelamer entrou aí em 2011, uma tentativa de ajudar na absorção do fósforo, né, da dieta dela. Chegou a ser indicada a paratireoidectomia para ela, mas era uma paciente que não tinha condições clínicas na época para tolerar esse procedimento cirúrgico, então a gente não conseguiu realizar esse procedimento. Aqui eu tenho uma tabela dos exames anuais dessa paciente. Falando igual eu disse, eu consegui os exames desde 2011. Antes disso, não ficam registrados no sistema do hospital. E aqui eu coletei os exames de janeiro. Peguei o exame anual dela. Então, assim, entre esses exames, claro, tem variações aí ao longo do ano, mas pegando uma progressão aí, por exemplo, do PTH dela de 2011, a gente vê que era uma paciente que talvez tivesse com uma doença dinâmica, ponto PTH mais baixo, mas um
PTH evoluindo com uma ascensão, 291, 565, 1.300, 1.400. Teve um melhor controle aí em janeiro de 2017, mas olhando os exames de 2017, os outros PTHs estavam um pouco maior, estavam mais próximos da linha de base dela. E um cálcio sempre mantendo um limite superior e um fósforo persistentemente alto, 7,1, 6,2, 7, 7, 6,7, 8. E aqui na tabela eu acabei extrapolando também o tempo dessa paciente, do caso, né? A gente começou o caso aqui em 2020, em fevereiro. Eu coloquei ainda os exames anuais do ano passado e desse ano também, mostrando que ela ainda permanece com doença mineral óssea aí, não tão bem controlada. E uma fosfatase alcalina que ela era uma paciente assim, que sempre teve essa fosfatase. Ela era uma candidata à biópsia, né? Também, mas que a gente, né, não conseguiu fazer a biópsia. Essa paciente, a gente poderia ter uma fosfatase alcalina baixa para a gravidade que tem esse PTH mais alto, uma fosfatase alcalina, a gente queria ter biopsiado, mas é uma paciente com muita limitação física mesmo, clínica, e a gente tem a limitação também da biópsia, que a gente depende da Mel ir lá ainda, a gente desaprendeu, a gente tá vindo bem, né, Mel? Aí desandamos agora com essa pandemia, mas nós vamos recuperar aí o fôlego. Mas aí, se alguém quiser dar uma pausadinha aí fazer alguma pergunta na tabela, essas tabelas eu pus, a gente colocou, né, Arthur, porque a gente sabe que às vezes facilita a visualização dos exames. Se eu não colocasse, a Mel briga comigo, né, Mel? Não pode ter apresentação de caso sem essa tabelinha, não. Eu queria perguntar uma coisa. Boa noite, todo mundo. Tá de parabéns. E Posso perguntar? pode. Não, o que me chama a atenção é que, não sei qual é a fosfatase alcalina de vocês. Tá aqui, 40 a 150. No ano de 2013, 14, 15, parece que ela teve uma fosfatase alcalina mais alta, né? E foram, pelo menos 14, 15, foram os 2 anos que ela teve o PTH bem estourado. Né? Depois cai, né? Depois a fosfatase volta a cair, com o PTH que cai, mesmo ele voltando para 1.200, 1.010 aqui em 2019, 2021, a fosfatase não aumenta de novo, né? Mas parece que quando ela persistiu com o PTH, pelo menos, não sei como é que foi esse ano, né? Como o Arthur falou, que isso é de janeiro, depois pode ter tido variações, né? Mas só lembrar que se ele ficou persistentemente alto, talvez tenha sido um estímulo aí para entrar em uma alta remodelação num PTH mais alto, né? E depois, quando ela volta um PTH de 700, 300, 800, aí talvez essa variação não foi mais capaz de manter a remodelação dela mais alta e ela voltou. Pelo menos um osso, talvez, uma doença dinâmica, né? E um PTH que não dava, um osso que não dava bola mais para esse PTH, né? Ou talvez não tivesse um PTH persistentemente alto para elevar a fosfatase. Mas é só um comentário. Não sei se fala, Lídia. O que a gente estava conversando, eu falei, Arthur, a gente tem que entender que o arsenal que a gente tem hoje para tratar, ele é um arsenal recente, vamos dizer assim. Até a gente ficou muitos anos, né? É uma paciente que diálise desde 2005, muito grave, né? Então, são 17 anos de diálise, com DP no meio. E é uma alguma particularidade nesses anos aqui, de 2013 a 15? Não. Que a fosfatase a particularidade é que ela tinha que ter transplantado e não conseguiu transplantar porque era obesa mórbida, entendeu? Então, assim, e aí nesse contexto desenvolve uma doença mineral, um prepara grave, que na época a gente não tinha muito o que fazer, e ela sempre com hiperfosfatemia grave, e a gente teve um período mesmo que nem sevelamento a gente conseguiu liberar, né? Assim, a gente melhorou a situação nos últimos anos. Hoje você olha para uma paciente dessas, que a gente estava revendo, a gente mas nós não tratamos direito essa paciente, né? Nós atrasamos para tratar, nós atrasamos para operar, mas a gente não tinha um arsenal, não tinha fluxo de PTX. É tudo coisas vamos dizer assim, dos últimos anos, que a gente
vem na luta aí, a conclusão é que a gente melhorou. Mas a gente tem as catástrofes de 15 anos atrás, né? Lilian, essa paciente já teve algum evento cardiovascular nesse tempo todo Calma, de minha terapia renal? filha. Calma que vem. Calma, calma, nem tá na metade. Vamos Senta lá, que lá Arthur, vem a conta história. aí. Posso fazer uma pergunta? Pode, mas tem muita história Oi, boa aí, noite. gente. Lilian, boa noite, parabéns aí. Prazer ver você, seus residentes. O Igor também, fazia tempo que eu não via. Grande Igor. E aí, Prazer Rodrigo? ver Prazer, todos cara. vocês aí. Tudo bem? Tudo bom, cara. Então, Liguei um pouco a eu, câmera, gos- o sinal tava ruim. eu Mas gostaria o de caso tá no perguntar. início, viu, gente? Pode. Tá bom, tá bom. Vou tentar fazer uma pergunta pertinente a esse início aí, tá? Você destacou bem, né, Lilian, que existe por alguns momentos uma dissociação do PTH com a FALC. Vocês conseguiram, tiveram à mão assim a chance de fazer um teste do desfiral? O acesso ao alumínio da água do centro que ela dialisava, alguma coisa assim? Ó, Obrigado. excelente pergunta. Isso aí, o que que acontece? Teste de esferal aqui, eu só consigo fazer se tivesse o alumínio, aquele alumínio que a gente dosa uma vez no ano aumentado. Então, isso a gente não consegue, né? Então, o teste esferal é só se o paciente conseguisse comprar ou a clínica comprasse. Então, a gente tem uma certa dificuldade. Eu acho que agora facilitou um pouco, né, o teste. Então, assim, não foi feito, tá? Mas deveria ter sido feito. Assim, hoje, quando você senta para avaliar o caso, a gente vê um tanto de coisa que a gente poderia ter feito. Hoje acho que facilita, né? Porque hoje os casos que a gente tem de diagnosticado de intoxicação, acesso ao alumínio da água, a gente tem para o nosso diálise, mas parece normal, né? Mas a gente tem um monte de casos de intoxicação que é tudo normal, inclusive o alumínio zero, que tem intoxicação lá 100%, que a gente fez diagnóstico de biópsia. Então, eu acho que esse caso tem total indicação de teste, de biópsia, de tudo. Infelizmente, a gente ainda. Toca o barco aí, Arthur, pessoal. Eu quero só. Posso falar uma coisinha? Pode, claro. Eu tenho um slide que é um gráfico é um gráfico do PTH no decorrer do tempo, que eu sempre mostro para os residentes, eles não mais, e o título do slide é: um hiperpara grave, um dia foi moderado, leve ou sequer existiu. Então, aqui a gente tem um exemplo claro quando a gente vê a ascensão desse PTH, a história natural, né, do hiperparatiroidismo. Exatamente. Uma paciente que não conseguiu ser tratada. Se essa paciente fosse japonesa, em 2012, um PTH de 291 e um cálcio total de 10,2, essa paciente já teria indicação de paratiroidectomia. Eu não estou querendo dizer que a gente deveria ter feito, hoje nós não vamos comentar as nossas limitações, a gente vai tentar se ater ao que seriam as definições até de outras sociedades, mas para os japoneses, um PTH alto com cálcio alto já é indicação de paratiroidectomia. E esse tempo que ela ficou na peritoneal, né, que a gente tem um cálcio aí que parece até ser um cálcio razoável, eu não sei se esse é um cálcio corrigido, né, Arthur? Provavelmente não, a gente tem a dificuldade de lembrar que às vezes o diagnóstico da hipercalcemia no paciente em peritoneal, ele você tem um subdiagnóstico, né, porque você tem geralmente a hipoalbuminemia, poucas pessoas conseguem fazer essa avaliação do cálcio corrigido, então talvez esse 9,9, 9,3 que a gente está vendo, se for corrigir pela albumina, já era uma hipercalcemia. Então, já era um hiperpara muito mais grave do que assim, o número de 1.483 possa sugerir. Mas era só isso. Vamos ouvir o resto, que está bonito. Perfeito. Então, vou passar aqui. Então, vamos voltar na historinha dela. Então, a gente, em 2019, ela retornou para a hemodiálise e
A gente implantou um catéter de longa permanência na veia femoral direita, porém, em outubro, ela evoluiu com uma trombose desse membro inferior por conta do E aí é catéter. importante ressaltar, né, Arthur, que nesse momento esse PMK só foi implantado porque ela vai evoluindo em 2019, ela já está com 14 anos de hemodiálise, né? Com um grande problema, que é a dificuldade de acesso vascular. Então, ela só está com esse PMK aí porque não tinha mais outro acesso, já estava com falência no outro sítio. Ela foi por conta de falência. Ela já não tinha mais sítio prévio à época para poder dialisar, ela acabou indo para peritoneal, retornou em 2019, mas com o único acesso, que era essa veia femoral direita, que a gente conseguiu implantar esse catéter. Então, a gente iniciou o Marivan para ela para tratar essa trombose em outubro de 2019. Nesse contexto, a gente fez uma angiotomografia para avaliar as condições vasculares dessa paciente, para poder ver um novo sítio, né? Porque trombose relacionada ao catéter, idealmente a gente tem que tirar o catéter, né? Para poder melhorar as condições, porém, essa daqui é a angiotomografia dessa paciente. Não sei se a setinha está aparecendo. A gente pode ver aqui que a veia cava dela inferior dela é amputada, a gente não tem comunicação com a veia cava superior. As ilíacas dela, aqui está o catéter, né? A gente não consegue ver a ilíaca bem, nenhum dos dois lados, não temos vasos cervicais que poderiam ser novos sítios para poder implante. E o que chama atenção nesse caso também é o tamanho da circulação colateral que essa paciente tem, que é o que está fazendo esse retorno venoso do sangue que está chegando ali dos membros inferiores. E a calcificação vascular já aparecendo aí de forma assustadora, né? Aqui nessa segunda imagem, que seria mostrando a questão óssea da paciente, a gente vê que todo esse mapa aí de circulação colateral, ela também tem a mesma consistência, né, na imagem de osso. Então, vê o tanto que essa circulação está calcificada. Tem uma paciente já com quadro grave aí e já tinha retirado carbonato de cálcio, mas mesmo assim ela ficou com uma sequela de calcificação vasculares bem importantes. Imagem à esquerda, eu vou perguntar porque eu não estou muito acreditando, mas é isso mesmo? Então essa imagem à esquerda é sem contraste, é isso? Isso. Exatamente. Por isso que a gente pôs até as duas, para vocês terem uma noção. Aqui eu tô... É uma imagem que é tirada de celular na época e que eu não consegui ter acesso a essas imagens no sistema nosso de imagem. Mas tá um pouquinho ruim a qualidade, mas acho que deu para ver, que foi tirada do celular da tela do computador. Mas realmente, essa segunda imagem aqui é vendo parte óssea mesmo, e toda essa trama vascular aqui é tudo calcificado. Essa imagem, Lili e Arthur, é impressionante, né? Acho que as últimas imagens que eu tinha visto parecidas com essa são da da enfermaria do HC de hipertensão secundária, dos pacientes que aguardavam autotransplante renal, dos vasculopatas graves, a época em que se fazia esse método já obsoleto hoje em dia, mas é impressionante a quantidade de circulação colateral. Isso era o dia a dia, porque eram pacientes arteriopatas graves, com arterites e com amputações de grandes vasos como essas. Essas, além de tudo, ainda tem os vasos calcificados. Então, só para... Achei que só eu tinha achado estranho, a doutora Rosa achou também. É impressionante a imagem, né? Pois é, a gente ficou na dúvida. Eu estou numa dúvida aqui. A imagem da direita é sem contraste, é isso? Isso. É sem contraste, não é, Arthur? A imagem sem contraste. Tá. E a da esquerda contrastada. Isso. Que aparecem os vasos mesmo, com o vermelhinho. Tá. O vermelhinho, que é o venoso. Tá. O vermelhinho e laranjinho são os vasos. Branquinho é tudo cal, parte óssea. Calcificado. Vamos lá. Então, voltando agora no quadro, na queixa principal da paciente, né? Essa paciente, então, essas lesões elas evoluíram rapidamente em semanas, em uma evolução progressiva. As lesões elas eram extremamente dolorosas. Os nódulos subcutâneos eles começaram a coalescer, foram formando placas.
evoluíram para uma ulceração plana, coberta por uma crosta enegrecida e sem sinais flogísticos. À época a gente solicitou um ultrassom para avaliar essas nodulações e o ultrassom mostrou só que realmente tinha umas nodulações específicas e ausência de fluxo ao Doppler. E essas aqui são as primeiras imagens do que a gente tem do caso. Aqui de 27/2 foi quando as lesões elas apresentaram essa característica de crosta, estavam mais enegrecidas. Isso daqui foi cerca de uns 15 dias depois da queixa inicial dela que tinha essas nodulações e não tinha lesão de pele a princípio. Aqui 8 dias depois, né, essas úlceras, essa maior corresponde a essa daqui e essa menor seria esse pontinho aqui. Tá vendo que elas vão progredindo e vão aumentando. E sem muito sinal flogístico associado. E aqui a queixa, ela tinha uma queixa de dor na mama, a gente tem uma nodulação na mama também. Alguém quer comentar alguma coisa das lesões? Eu posso seguir. Deixa eu perguntar uma coisa só. Era uma paciente jovem, não me recordo da idade dela. À época, ela tinha 54 anos, em 2020. Jovem? 54 é jovem. Negra, Arthur? Isso. Não era diabética, não, né? Não, a única problema de saúde era a doença policística. Perfeito. Não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não tinha nada. Então, diante do quadro dela, né, um paciente já vasculopata, a gente já tinha, nessa época que a gente já tinha aquela angiotomografia dela, então a gente já sabia dessa questão vascular grave, evoluindo com as lesões, e a gente fez a hipótese mesmo de calciflaxia, né, que é essa arteriopatia urêmica calcificada. A gente coletou um cálcio dessa paciente na sessão de diálise que ela do dia 27, tinha um cálcio total de 11,7. A gente fez uma dose de pamidronato para ela e a gente solicitou tiosulfato de sódio. E pensando na questão que ela estava anticoagulada por conta da trombose, né, que tinha cerca de 4 meses 4, 5 meses que ela tinha tido a TVP e a gente não tirou o catéter, então a gente manteve uma anticoagulação pensando pelo menos uns 6 meses, ela ainda estava em uso de Marevan. E pode ser coincidência, mas a gente acha que não, porque a gente acha que o Marevan foi um trigger para poder despertar essas lesões, porque ela começou evoluindo com essas queixas de dores bem quando iniciou o Marevan. E aí, por volta do 4, 5º mês de Marevan, ela evoluiu com as lesões. Nesse contexto, a gente acabou suspendendo a varfarina, mantendo o cateter lá, considerando que a trombose a gente já estava ou tratada ou mantendo uma dose um pouquinho mais alta de heparina durante as sessões para tentar controlar, mas ela já não tinha dor nem edema em membro inferior nesse momento. Então, no dia 12 de março... Uma pergunta, Arthur, assim, eu entendi bem, ela começou com a varfarina, quanto tempo depois ela começou com dores? Logo depois? Não, ela trombose foi no fim de 2019, né, Arthur? Foi final de outubro. Início, ela começa o Marevan fim de outubro. A início do ano, em março, que começam as queixas. Então foi novembro, dezembro, janeiro. 3 meses. Eu pergunto isso porque, assim, às vezes a gente esquece de que a varfarina por si só, ela pode causar uma lesão de pele que a gente muitas vezes pode confundir com a calciflaxia. Ela é também uma lesão calcificante de subcutâneo, enfim, de cutâneo, mas ela tem um início, vamos dizer assim, bem imediato ao uso, geralmente coisa de 7, 10 dias. Só para a gente descartar, vamos dizer assim, né, a possibilidade que a varfarina por si só possa ter causado a lesão. Ou então, como você falou, né, ser um trigger aí para você desenvolver, iniciar o processo de calciflaxia também. Né?
Exato. Porque foi 4 meses e meio, mais ou menos, do início do uso da varfarina que as lesões elas apareceram. Ela já tinha essas nodulações, ela já estava queixando, mas eram umas queixas mais inespecíficas e que vieram piorando no início de fevereiro. Foi quando a gente começou essa investigação, pediu ultrassom, viu que estava crescendo essas nodulações e no final de fevereiro já tinha essas lesões mais precisas. Então, a gente solicitou o tiosulfato para essa paciente. Ele iniciou no dia 25 de março, 25 gramas, né? A gente fez no finalzinho da diálise. Porém, mesmo em uso de tiosulfato, esse paciente intercorreu com uma infecção grave de pele, tecido subcutâneo, que foi necessário internação hospitalar e uso de antibiótico de largo espectro. E só uma informação, eu vou mostrar as imagens. Uma coisa importante é que a cirurgia plástica do hospital ela não indicou nenhuma intervenção cirúrgica em nenhum momento dessas lesões. Então, todo o cuidado da ferida foi feita com curativos, troca de curativos e o debridamento químico mesmo. Então, aquela lesão era do dia 10, aquelas fotos eram do dia 10. Essa aqui do dia 23, foi quando ela intercorreu fez uma bacteremia importante durante a diálise, fez febre e as lesões em pior. Então a gente acabou internando ela para uso de antibiótico. Aqui ela já tinha sinais de infecção associada, um odor muito forte na ferida. Você vê que o próprio curativo tem uma quantidade grande de secreção purulenta aqui. E no dia 30, as lesões aumentaram mais ainda, uma úlcera extensa, com um halo necrótico importante. E essas duas fotos aqui são no momento que ela estava internada. E só reforçando que a gente não fez debridamento cirúrgico. Aqui, então, ó, dia 30/3, ela já estava em uso do tiosulfato, que já tinha começado aí no dia 12. Aqui no dia 8/4, aí 9 dias depois, olha como é que a lesão já estava melhor depois do uso do tiosulfato. Ainda tinha um pouquinho de halo necrótico aqui, mas que foi saindo com troca de curativo, debridamento químico mesmo. No dia 9/4, no dia 16, a ferida já estava em processo de fechamento, já sem sinal de infecção sistêmica. Então, assim, uma evolução muito rápida. Do dia 30, que é aquela lesão principal, né, para o dia 16, aí 2 semanas, né, 16 dias, 16 a 17 dias de evolução, depois já em uso de tiosulfato, com uma evolução muito importante dessas lesões. Então ela recebeu alta nesse contexto, depois dessa foto, né, com o melhor parcial da lesão, fazendo uso do tiosulfato durante todas as sessões de hemodiálise. Aqui em BH a gente tem um serviço de atendimento domiciliar, que chama EMAD, então a gente encaminhou ela para o EMAD, e o EMAD ia fazendo esses curativos em domicílio para ela, e depois ela foi evoluindo com melhora das lesões e dessas queixas álgicas. Que no dia 25/4, e umas fotos um pouquinho mais para frente, já do 10 de junho, já mostrando quase uma cicatrização já total dessas úlceras dela, mostrando realmente uma melhora, uma evolução muito boa das lesões depois do início de tiosulfato. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer que volte alguma imagem? Não, um caso gravíssimo, né, Arthur? Uhum. Um caso gravíssimo e com uma resposta surpreendente. Não, impressionante. Quando a gente foi rever o caso, né, eu tinha só essas fotos. Aí depois eu fui pegar com a médica assistente dela, falei assim, eu quero me mandar as datas das fotos para eu colocar noção de quanto tempo, né, que foi isso daqui. Quando eu vi que assim, foi em 2 semanas que da lesão, que já estava quase cicatrizada, né, assim, do dia 16, aquelas maiores aqui, dia 23, sabe? E se vocês fizessem uma imagem para ver calcificação vascular, ia estar tudo lá, né? Você pode, foi ótimo, foi muito boa, mas aquilo que está lá no vaso é muito tempo de tiosulfato, se é que você tira. Eu acho
muito, muito, muito tempo. Porque isso aqui, graças a Deus, para ela fechou, que bom. Só que faz um raio-x dela para ver se você modificou alguma coisa da calcificação vascular dela. Muito pouco. Imagina. Não sei se vocês fizeram. Isso Não, aí é acho quase que impossível, né, doutora Wanda? Acho que é quase que impossível. Eu Não, eu também acho acho, que assim. fechou anos. Eu Na acho verdade, assim, Talvez, e a talvez seja. gente, nós tivemos alguns períodos que faltou o tiosulfato, suspende o tiosulfato, gente, a ferida abre, piora. eu É vou Volta o verdade. demonstrar. tiosulfato, aí você vai mostrar isso, né? A gente até. E assim, obviamente, isso é um caso fácil, não era para ela ter chegado aqui, né, gente? Tem 17 anos de hemodiálise, não fez o tratamento que a doutora Rosa falou lá do início. Então, a gente está vendo uma complicação gravíssima, infelizmente, um preparo grave não tratado, por uma série de motivos, né? Mas que é um caso que deu tanto trabalho para a gente, né, do ponto de vista clínico, uma paciente grave, agora com falência de acesso vascular, de uma complicação muito, muito grave, catastrófica, e que a gente não tinha essa experiência com o tiosulfato, então foi para a nossa equipe um caso que marcou muito. A doutora Wanda que me ajudou com o fornecedor, e a gente teve, né, uma clínica SUS, a gente conseguiu esse financiamento do tiosulfato, que não tem qualquer financiamento dentro do sistema, é um financiamento que tem que ser privado, né? E a gente ficou impressionado com com a evolução. Lilian, Oi? bom, primeiro queria dar parabéns para o Arthur, para você, porque é um caso, assim, é difícil quando você faz um caso retrospectivo e você conseguir tantos dados, né? Um caso super, super bem documentado. E com relação a essa calcifilaxia, essa paciente é incrível mesmo como que ela respondeu, e ela não morreu, né? Nesse quadro séptico que ela teve, que na verdade é a maior causa de mortalidade, né? E assim, o índice de mortalidade é muito alto. Então, é incrível, uma paciente cheia de comorbidades e tudo, e ela ainda sair bem, né? Desse contexto todo. Eu queria saber o que vocês, em tempo, né? Como que vocês estão planejando o tratamento dela com o tiosulfato? Por quanto tempo, em que esquema? Deixa eu só continuar e dando as atualizações que a gente comenta. Arthur, boa noite. Boa Se eu noite. puder fazer uma perguntinha, eu sei que a discussão vai ficar voltada principalmente para a parte de calcifilaxia, mas quando vocês mostraram o caso de uma paciente mais para o polo dinâmico da doença, e comentou até da questão do alumínio, teste desceral, muitos casos vão acabar caindo em biópsia mesmo, né? E depois acabaram comentando da circulação colateral, imagem bem impactante, e assim, deve ser muito ruim, muito mal dialisada, né? Até que ponto, assim, a falta de a paciente mal dialisada, com baixa dose de diálise, pode impactar e levar a paciente aí ao distúrbio ósseo-dinâmico e até mesmo essa doença grave, né? Porque, de fato, você nunca consegue usar análogo, né? Sempre não consegue controlar cálcio, fósforo, etc. Posso falar? Pode, claro. Eu estou aqui pensando como. Eu acho que aqui é um exemplo clássico de que você tem uma paratiroide que talvez não converse com o osso. Então, o professor Aloysio sabiamente está intuindo que a formação óssea está diminuída porque a fosfatase alcalina não aumenta na expectativa que você tem, mas você tem um PTH alto. Então, a gente imagina que eu tenho um hiperparatiroidismo, ele de fato existe, e que você não tem uma formação óssea na altura desse PTH. A gente não tem, não só para ela, mas para a maior parte dos pacientes, a gente não tem sequer um marcador de reabsorção. Então, você não sabe dizer se nessa paciente especificamente, muito que você tem do cálcio e do fósforo seria fruto até de um aumento da reabsorção óssea.
É muito comum em alguns pacientes você ter um total desacoplamento entre formação e reabsorção, onde com PTH alto lá fora, o osso só entende a mensagem de vamos reabsorver e não consegue ter o aspecto anabólico do PTH. Então você desacopla e é a pior forma de doença óssea possível, porque você rapidamente vai perder massa óssea e claramente você não vai ser com diálise ou com dieta ou com quelante que você vai controlar fósforo, porque esse fósforo está vindo do osso. Então, é muito difícil você dizer o que você vai encontrar nesse osso. Eu presumo, assim, vou achar que o Aloysio está pensando que nem eu, que a formação está relativamente baixa, mas eu não me arrisco a dizer que você tem uma diminuição da reabsorção óssea, porque você não tem nenhum marcador de reabsorção. Então, você teria esse problema. A outra coisa, assim, sobre a qualidade da diálise, eu entendo que pela trombose, né, você deve ter muita recirculação, é um fato. Esse ambiente urêmico é um ambiente que é muito tóxico para o osteoblasto. Então, talvez seria mais um motivo de você ter uma fosfatase alcalina mais baixa. Então, um paciente mal dialisado, ele vai de novo desacoplar, ele vai formar pouco, ele provavelmente vai fazer hiperfosfatemia, vai fazer hiperpara e vai reabsorver muito. Então, tem que ter isso em mente. Uma coisa é formar, outra coisa é reabsorver. Então, a gente acha que porque a fosfatase está baixa, não está acontecendo nada no osso. Nem sempre isso é verdade. Às vezes está acontecendo o pior dos mundos, como a gente encontra em algumas biópsias, né? Então, acho que falando especificamente desse aspecto, não sei se o Aloysio e a Wanda querem acrescentar algo mais. Rosa, Nada a acrescentar, concordo. Lembrando uma coisa, assim. Oi, Aloysio, fala aí, depois eu falo. Não, só estou concordando com a Rosa, só isso. Pode falar. Só queria lembrar uma coisa, que os afro-americanos, a gente até estava vendo isso com os residentes lá, eles têm uma dificuldade eles têm uma resistência óssea à ação do PTH maior que os caucasianos, que os brancos. E às vezes esse desacoplamento também pode ter um pouco em função disso. Você tem um PTH mais alto com uma fosfatase um pouco mais baixa, porque esse PTH não está conseguindo também fazer a função nele a nível celular, né, de fazer o osteoblasto funcionar, enfim. Agora, o que a Rosa falou também é muito sério, porque a gente não tem marcador. E hoje a gente falava justamente sobre marcadores. A função da fosfatase alcalina nisso, né? Agora, eu concordo com a Rosa também que com a histologia você pode ter aí qualquer coisa nessa biópsia. É possível que você encontre uma dinâmica, é possível que você encontre talvez até uma mista nessa história aí. Um outro comentário. Duas coisas que eu queria também lembrei agora primeiro, em alguns momentos da vida ela até usou análogo de vitamina D, né? Quando permitia. O análogo, ele tem o calcitriol, ele vai inibir a atividade do osteoblasto. Então, pessoas que usam calcitriol barra paricalcitol, você vai ter uma diminuição da fosfatase alcalina, né? É que eu estou imaginando pelos exames dela que foram usos muito eventuais, porque a maior parte do tempo ela tinha hiperfosfatemia. Mas a gente vê isso em pacientes que são tratados, né, com a tal pulsoterapia, uma diminuição da fosfatase, aliás, é uma coisa que até te permite dizer se está tomando o análogo ou está tomando o cálcio mimético. E um outro comentário que a gente não pode esquecer, ela tem doença renal policística. Essa é uma doença genética que você tem um defeito da cília. Osteoblasto, na verdade o osteoblasto diferenciado, que é o osteócito, ele também tem cília, ele também sente o fluxo, né, que é determinado nos canalículos, com carga e tudo mais. Então tem uns estudos bem bacanas que saíram nos últimos anos, mostrando que pacientes com doença renal policística, com função renal ainda adequada, uma filtração por volta de 60, já tem doença óssea, porque você tem esse mesmo defeito da cília. Então, tem gente que acha até que aumenta a produção de FGF, outros estudos não mostraram isso, mas talvez até essa diminuição da fosfatase se deva até uma característica desse osso, lembrando que é um corpo com a mutação, não é só o rim que teve a mutação, né? Então, isso é uma área de pesquisa que ainda
está avançando, mas tem um trabalho recente que eles mostram biópsias de pacientes com função renal normal, que são assustadoras, porque você vê uma total desintegração desses osteócitos pelo defeito da cília. E agora, assim, em relação à pergunta específica que algum participante fez, desculpa, eu não vi o nome, mas com certeza, nos últimos anos, ela está mal dialisada, porque ela está com falência de acesso, toda hora troca catéter, toda hora a gente usa alteplase, a gente está passando aperto com ela. Como a Melanie falou, quando tudo começou, a gente nem achava que ela duraria 2 anos. 2022, continua, ela tem uma doença, ela está mal dialisada, e claro assim, a paciente mal dialisada, ela fica com controle do fósforo pior, tudo pior, né? Então, assim, com certeza estão evitar a dose de diálise para tratamento de preparo, né? Igual a doutora Rosa falou, mas ela está mal dialisada, né? Ela está subdializada assim, e com certeza no diálise, né, com falência de acesso vascular, a gente sabe que a gente está ela está assim, vamos na prorrogação já, a gente toda semana a gente acha que o catéter já vai parar, e ela não tem mais peritônio, não tem mais onde colocar catéter, né? A gente já tem conversado muito com a família, inclusive a gente já conversou sobre suporte paliativo. Essa anticoagulação, Lília, né, com o catéter lá, já foi uma medida de exceção, né, que vocês fizeram. Né? Total. O varfarin já entrou, e a ADP também, né, a diálise peritoneal também já entrou num contexto desfavorável e traz mais uns fatores de confusão para a interpretação da doença óssea dela. Acho que a doutora Rosa chamou atenção sobre isso também, né? Parece que o cálcio fica mais alto durante os anos de diálise peritoneal, né? Os 5 anos que ela usou de diálise, apesar que o cálcio está marcado como 3 lá, mas o cálcio parece que sobe um pouquinho e o PTH fica baixo, uns 4, 5 anos, e depois é o que a gente viu nos últimos 2 anos. E ela tinha, assim, ela sempre foi obesa, né? Então, e ela tinha uma questão de comer muito mesmo, não fazer dieta, porque o filho era obeso e ela falava com a gente que ela tinha que para o filho, tipo, compartilhar o bullying do filho, meio que não deixar o filho, né? Então ela não, a gente tentou tratar a obesidade, mas a gente ela nunca falou ela nunca teve nem o intuito de nem começar esse assunto. Acho que o Arthur vai até comentar. É possível até que essa obesidade, né, esse excesso de tecido gorduroso, com certeza influenciou também nesse milieu inflamatório dela aí para a calcificação vascular e para a reabsorção óssea também, né? Bem falado, Carol. Opa, não sei o que houve aqui, mas nos fatores de risco, né, para calcifilaxia, a gente poderia citar, acho que só falta ela ser diabética, porque estou lembrando aqui, olha, mulher, obesa, uso do anticoagulante, né, depois até se a gente podia até abrir, se alguém quiser, né, para discutir a história do Marivan como inibidor, né, da vitamina K e a inibição da vitamina K inibindo o inibidor da calcificação. Ela tem cálcio alto, ela tem fósforo alto, ela tem PTH alto, e ela tem uma forma de calcifilaxia que é a calcifilaxia proximal mesmo, né, que seria até a forma clássica, né, da calcifilaxia, porque você tem aquela distal que às vezes se associa até à insuficiência arterial periférica. Então, também queria lembrar que tem gente mais nova aqui, que você não precisa ter aquela característica de calcificação vascular que ela tinha naquele exame, que ali a gente está vendo vaso de médio calibre. A calcifilaxia, ela é característica de arteríola. Então, você pode fazer Doppler, arteriografia, principalmente nessas que são as proximais, e você não vai encontrar nada de insuficiência arterial, porque é uma doença arteriolar, com essa característica inflamatória e com esses fatores de risco que eu comentei. E viu, Mel, a mortalidade, pelo menos num dos artigos americanos lá em 1 ano, era perto de 50% mesmo. Então, você tem toda a razão. Chega a 80%, Rosa, em 1 ano.
É. Muito grave. Ô, Leandro, vou fazer uma pergunta aqui para o Arthur. Esse paciente faz mais de 20 anos de diálise, chegou a fazer algum teste de desferal? Não, a gente até comentou, a gente não conseguiu fazer, não fez teste de desferol para ela, acho que tinha que ter uma alteração do alumínio, a gente não dispunha desse exame, a Aline até comentou. E existe uma programação de vocês para a paratiroidectomia dela? Sim, a gente propôs, eu acho que foi em 2015. Nós comentamos até no início, logo no início, aí a gente comenta que ela não tinha inicialmente, lá nos primeiros anos, a gente não tinha fluxo de PTX pelo SUS. Cria esse fluxo mais ou menos quando criou o ambulatório 2013, mais ou menos. Nessa época, não tinha condição clínica de operar, nenhuma. Então aí é aquela coisa, a gente já pegou em 2013, já o avião já caindo, sabe? Então é difícil, mas é uma análise de um caso que a gente tem que olhar, não é um caso para brilhar, é um caso para aprender. O que a gente hoje pode fazer, porque hoje a gente tem mais coisa para não deixar chegar onde ela chegou, tá? Mas foi tentado sim. Vocês falando em PTX, a gente tem que lembrar, né, que um dos fatores que podem dar aí na calcifilaxia é o PTH. Mas não necessariamente você precisa ter hiperparatireoidismo para você ter a calcifilaxia, né? Tem situações de calcifilaxia. Importantíssimo, exatamente. Inclusive em pacientes transplantados, pacientes DRC. É que essa paciente aí, na verdade, assim, essa complicação gravíssima aconteceu numa doente que ela não recebeu o tratamento de uma doença grave óssea que ela tem depois de 17 anos de diálise, né? Então, vocês estariam ela faz Vocês estariam confortáveis? Ela faz um caso de calcifilaxia. Não consegue fazer PTX nela. Sim, mas vamos imaginar que vocês tivessem condições de fazer PTX. Vou imaginar que vocês tivessem condições de fazer a PTX. Nesse caso, vocês teriam pensado em PTX com esse quadro clínico, possivelmente ósseo, do jeito que nós estamos pensando? É porque tinha indicação. Não, tá ruim daí. Ele tá ficando sem sinal aí, né? É a conexão da. Eu desliguei a câmera aqui. Isso, acho que fica melhor. Então, só porque tá caindo. Ela teria indicação de paratireoidectomia há uns 10 anos atrás, num cenário de hiperpara grave refratário ao tratamento, que já tinha indicação, né? Naquela época. Se a sua pergunta foi, tá bom, então assim, antes da tragédia acontecer, né, a gente tinha 10 anos atrás, a gente tinha que ter feito a paratireoidectomia, não teve como fazer. Então agora, se você pensar, não, Lili, mas vamos pensar assim que a calcifilaxia abriu junto, né? Para a calcifilaxia, você teria indicado a paratireoidectomia? Num cenário de refratariedade ao hiperpara grave, a gente teria indicado sim, se tivesse condição clínica. Mas eu faria biópsia antes dela. Eu faria tudo, né? Teria feito tudo. Teria biopsiado antes. Se tivesse, porque assim, eu não tenho como garantir, né? 17 anos de diálise, se não tem uma intoxicação por alumínio, nessa evolução que ela já teve assim, de uma dissociação, né? De fosfatáseos com PTH. Então, assim, cenário ideal, né, gente? A gente teria feito uma biópsia óssea, a gente veria que tem. Se tiver intoxicação, tentaria tratar e faria para tiroideia, sim, teria indicação. Só que agora, no momento, não tem condição clínica, ela é uma paciente que está assim, a gente sabe que ela está, vamos dizer, ela está em falência de acesso vascular, então nós temos um problema muito mais grave, porque o mecanismo de morte vai ser falência de acesso vascular e impossibilidade de diálise.
acrescentando o que a Rosa falou de fator de risco, ela usou calcitriol, que também é um fator de risco, apesar de não ter sido para calcifilaxia, né? Exatamente. Ela usou sinacalcete, que também parece que é um fator de risco em alguns casos. Eu só não lembro. Ela usou muito tempo de suplemento de cálcio, né? Corticoide não, mas suplemento de cálcio ela usou muito tempo, né? Provavelmente é uma paciente desnutrida, que é outro fator de risco, né? Apesar da obesidade. Ela Eu só queria, Lilian, porque tem residente, né? Acho que eu entendi o que você falou, mas eu vou explicitar. Então, esquecendo a condição clínica dela, que era uma condição clínica muito delicada e ainda num mundo onde a gente vai encontrar outros pacientes, infelizmente, nessa condição, calcifilaxia e elevação de paratormônio é indicação de paratiroidectomia de urgência. Eu acho que quem está em processo de formação tem que sair com esse conceito. Se eu tenho, da mesma maneira que eu vou tratar a calcifilaxia de uma maneira multidisciplinar, né, desde o cuidado da ferida, o antibiótico, suspender o anticoagulante oral se ele for um inibidor de vitamina K, eu vou tratar o hiperparatiroidismo agressivamente, e a forma mais agressiva que a gente tem de tratar o hiperpara é a paratiroidectomia. Então, acho que isso é importante que seja dito. Como falou já o doutor Leandro, como falou o Leandro, você pode encontrar alterações de cálcio e fósforo sem hiperpara. Então, você tem pacientes que têm principalmente hiperfosfatemia num contexto até de PTH baixo. Para esses pacientes, a incrementação da diálise, também estou falando de uma forma ideal aqui, pensando que tem residentes assistindo isso, é incrementar para você aumentar a extração de fósforo. Então, diálise diária, tempo, né? Então, muitas horas semanais para você extrair a maior quantidade de fósforo, e no contexto também de haver alguma hipercalcemia, você também dialisar com dialisato com cálcio mais baixo. Isso pensando no cálcio e fósforo isoladamente elevados, sem a presença do hipoparatiroidismo. Então, essa abordagem multidisciplinar envolveria isso daí. Eu já entendi, a gente olha para essa paciente e a gente entende claramente a ausência de condições clínicas, mas infelizmente nós vamos com certeza a gente tem que aprender com o caso, né? E sair com essa mensagem, que assim, o ideal era ela ter uma diálise otimizada, com certeza. E essa questão de ter que fazer a PTX mesmo num cenário de calcifilaxia. Mas, esses casos graves de calcifilaxia, a impressão que a gente tem que, como a Melanie já falou, são casos de alta mortalidade. Não pode deixar chegar nesse ponto, sabe? Às vezes a gente faz os diagnósticos um pouco tardio, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. E às vezes a gente faz os casos mais assim, como é que fala? Assim, que são mais, chamam mais atenção, que fazem lesões mais graves, né? Então aqui outra mensagem que eu acho que a gente precisa ficar atento é que a gente tem que procurar mais por calcifilaxia, sabe? Se atentar a lesões menores, a quadros não tão floridos, né? Porque esse caso aí é muito florido, mas com certeza a gente pode estar comendo bola, passando despercebido casos mais leves que já teriam indicação de um BDX ser indicada. Esses casos muito graves, o paciente já está numa condição clínica muito ruim, sabe? A calcifilaxia se mostra, ela não vem de pouquinho, assim, ela não vai mostrar uma lesãozinha por dia lá, porque você percebeu o nódulo e a lesão álgica. Eu acho que, assim, todo mundo está filosofando. E a parte prática dessa doente? Sentar junto com o vascular e sentar e pensar. O que dá para fazer? Aquele lado é todo cheio de tudo. E o outro lado? Tem algum lado, tem alguma possibilidade de abordagem? Por quê? Se você conseguir uma via de acesso para essa mulher correta, você começa a dialisar, começa a fazer tudo isso que todo mundo está sugerindo. E aí é assim, ser prático numa hora dessas. Então, o que um vascular com certeza, mas ela já foi angioplastada, doutora Wanda. A gente já fez isso, entendeu? Ela já foi. Outro lado, não tem mais.
Não tem nenhuma Então, aí, possibilidade. assim, atualmente, aliás, atualmente a gente está com o catéter à esquerda porque a gente conseguiu abrir à esquerda, mas o catéter não está funcionando, ela está usando a alteplase toda diálise, tá assim, fluxo ruim. Então, a gente deve tentar de novo passar para a direita, mas ela é um caso, assim, que já a gente sabe que a gente está perdendo o jogo. Só uma observação eu queria fazer, em condições ideais também, só voltando atrás um pouco. Hoje em dia, uma paciente de 55 anos, com uma doença renal policística que inicia diálise e com uma obesidade mórbida, ela pontua também mais para ser precocemente entrar num programa de obesidade, tá? Até em grandes centros do SUS, com referência para ser submetida à cirurgia bariátrica, com a condição de que ela é totalmente elegível para o transplante, tá? Então, ela pontua e até passa na frente de muitas outras pessoas no SUS. É claro que teria que ser encaminhada para um centro de referência e com muita experiência, né? Na cirurgia bariátrica, mas só para a gente lembrar isso hoje em dia também. Deixa só terminar, então, o caso que a gente só, na verdade, agora atualizando, né? Que eu terminei aquele processo das lesões em 2020. Agora só as atualizações. Essa aqui é as últimas imagens da mama, mostrando que a mama não, apesar da lesão inicial, né, que é essa primeira foto, ela não chegou a abrir úlcera depois do tiosulfato. Então, essa paciente, a gente faz uso ainda contínuo do tiosulfato, ela ainda usa o tiosulfato durante as sessões. Ela tem muitas nodulações no subcutâneo. Isso daqui, essa foto é de junho de 2021, junho do ano passado, foi quando ela ficou um tempo sem tiosulfato. E aquelas mesmas lesões, elas reabriram, então ela teve que ser reinternada para um novo contexto de choque séptico de foco cutâneo. Ela ficou bem grave, mas estabilizou, não precisou de terapia intensiva, mas fez uso de antibiótico de largo espectro e um tempo prolongado de internação de novo, até um novo fechamento das feridas. E apareceram novos nódulos na mama direita, em outras regiões do abdômen, mas atualmente ela ainda segue em hemodiálise. Com relação ao acesso, né, que a gente comentou, o acesso era na veia femoral direita, ela teve esse acesso, ele, né, depois de múltiplas alteplases, para tentar abrir, não conseguiu. A gente conseguiu uma angioplastia na femoral esquerda, passado um novo PMCAT, que era o acesso dela atual. Ela estava dialisando bem, só que tem uns 15 dias para trás, ela chegou na sessão de hemodiálise com esse PMCAT exteriorizado. Aí ela conseguiu exteriorizar do cuff, mas a gente conseguiu dialisar, ela reinternou para um novo implante de PMCAT no mesmo sítio, passou por fio guia. E essa foto que eu tirei aqui do abdômen dela só para mostrar atual, isso aqui foi ontem que eu tirei essa foto. Ela que estava no centro de diálise, nessa hora ela estava fazendo alteplase de novo, nesse novo catéter, que foi trocado há 10 dias atrás, por obstrução, não funcionou depois da alteplase, e ela reinternou ontem mesmo para poder tentar um novo sítio para implante de catéter, porque realmente a gente não está conseguindo dialisá-lo. E agora ela está sem o tiosulfato, já tem quase um mês e meio que ela já está sem o tiosulfato de novo. Aqui nessa palpação, essa aqui tá minha mão, cheio de nodulação aqui, mas muita nodulação subcutânea, assim, e ela já está começando a requeixar de dor. Ela falou, doutor, tá doendo muito minha barriga, meu peito aqui do lado direito está começando a doer também. Então, assim, a gente não tem uma indicação, né, clara de quanto tempo que vai usar o tiosulfato. No caso dela, a gente mantém, porque por uma questão mesmo, ela a gente já definiu com ela e com a família, com suporte não invasivo, ela já sabe da gravidade, ela não quer nenhum procedimento mais invasivo, então a gente deixa o tiosulfato mesmo para ela não evoluir com novas lesões, não ter dor, porque quando ela está com o uso de tiosulfato, ela não queixa dor abdominal nenhuma, mas para o tiosulfato ela começa com dor. E ela, a princípio, não teve nenhum efeito colateral que a gente evidenciou. Na verdade, na primeira sessão, talvez ela teve uma hipotensão transitória, mas
recuperou rapidamente e depois não teve mais nenhuma queixa, não. Eu entendo que você tem aí um caso grave de falência de acesso. Pelo que eu entendo daquela imagem, até mesmo o transhepático a gente não consegue o acesso porque está fechado para cima, né?